Olá, essa é a atividade de pesquisa 2 da disciplina de Microbiologia Geral, apresentada por mim, Anderson Torres, e por Matheus Martins. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as características e principais estruturas da bactéria Escherichia coli, e para começar nós vamos estabelecer algumas características dessa bactéria. A Escherichia coli, ou a E. coli, pertence à família da Enterobacteriaceae, uma grande família de bactérias compostas por aproximadamente 46 gêneros e mais de 190 espécies. Ela foi descrita pela primeira vez em 1885 pelo pediatra alemão Theodor Escherichia, com o nome de Bacterium coli, recebendo a denominação atual em 1919. A E. coli é a principal espécie de interesse como agente de doenças de veiculação hídrica humana dentro dessa família e no grupo dos coliformes. A E. coli é uma bactéria anaeróbia facultativa, vivendo tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, fermentando carboidratos como a lactose, com a produção de ácido e de gás, sendo esta a base de alguns métodos para sua detecção em água e em alimentos. Ela prolifera melhor em temperaturas em torno de 36 graus Celsius, mas é classificada como um coliforme termotolerante, pois consegue proliferar em cultura em temperaturas de 45 graus Celsius, que é comum no intestino de animais de sangue quente. É uma bactéria neutrofílica, proliferando melhor em pH próximo à neutralidade, mas sobrevive em solo, na água e em alimentos ácidos por ser capaz de gerar compostos básicos a partir da degradação de aminoácidos. As liagens da E. coli colonizam o intestino do homem de vários animais vertebrados e invertebrados. Estas bactérias são liberadas nas fezes, contaminando o solo, a água e, consequentemente, as plantas, os animais e os seres humanos que ocupam a mesma área ou mesmo áreas relativamente distantes. Podem se deslocar na camada da água, serem carregadas em enxurradas ou migrarem no perfil do solo juntamente com a água de infiltração. Boa noite, aqui no horário. Meu nome é Matheus Martins e eu vou falar um pouco sobre a Escherichia coli. Aqui nesse vídeo vai ser pronunciado como E. coli, para a pronúncia ser um pouco difícil e ficar mais fácil para eu ficar me comunicando. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as características gerais. A Escherichia coli é um bastonete curto, um gram negativo, não é formadora de esporos. Ela é medindo entre 1,1 a 1,5 micômetro por 2 a 6 micômetros. A maioria é móvel, devido à existência de flagelos entre eles. Os flagelos peritricheus, bem um pouco difícil a pronúncia, as estípias da E. coli podem ser diferenciadas com base nos antígenos somáticos, o O, os flagelares, o H, e capsulares, o K. Adicionalmente, a presença de fíbrias e de outras estruturas relacionadas desempenha um papel importante na virulência dessa bactéria. Então, agora eu vou dar continuidade falando sobre a coloração da bactéria Escherichia coli. Ela é classificada pela coloração de gram como gram negativa, pois possui uma fina camada de parede celular cincora de vermelho. A parede da célula negativa, como a da Escherichia coli, ela é constituída por estrutura de múltiplas camadas bastante complexas, que não retêm o corante quando submetidas a solventes nos quais o corante é solúvel, sendo descoloradas. E quando acrescentamos outro corante nela, a bactéria adquire uma nova coloração. Bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre a forma e arranjo dessa bactéria. A E. coli tem uma forma de bastonete, sendo caracterizado como bacilo, e alguns deles podem formar diplobacilos, como podemos ver nessa imagem ao lado, onde podemos ver que temos algumas duplinhas de Escherichia coli. O aspecto característico dos bacilos gram-negativos é a presença de uma membrana dupla envolvendo cada célula bacteriana. Esta membrana externa impede a entrada de determinados medicamentos e antibióticos na célula, o que explica parcialmente a razão pela qual as bactérias gram-negativas geralmente são mais resistentes aos antibióticos do que as gram-positivas. As bactérias gram-negativas possuem uma grande facilidade para trocar material genético entre cepas da mesma espécie e mesmo entre espécies diferentes. Isso significa que quando uma bactéria gram-negativa sofre uma alteração genética, por exemplo, uma mutação, ou adquire um material genético que lhe confere resistência a um antibiótico, ela poderá posteriormente compartilhar seu DNA com outras cepas de bactérias e a cepa secundária também pode tornar-se resistente. Aqui temos outra estrutura, que é a cápsula, que é formada pelo glicocálice, o qual consiste em um polímero viscoso e gelatinoso que circunda as células, compostos por polissacarídeos, polipeptídeos ou ambos. É produzido dentro da célula e secretado para a superfície celular. Quando o glicocálice está organizado e firmemente aderido à parede celular, é descrito como cápsula, mas se a substância não estiver organizada e estiver fracamente aderida à parede celular, é denominada camada viscosa. Essa estrutura apresenta diversas funções, como proteção contra o dessecamento e reservatório de alimentos. Dependendo da espécie bacteriana, a aderência e a virulência são as principais funções e frequentemente protegem as bactérias da fagocitose pelas células do hospedeiro. Através da cápsula, a bactéria resiste a diferentes condições, como altas concentrações de sais, a desidratação ou a dessecação produzida por determinadas condições ambientais. Este envoltório permite a maior capacidade de resistência aos agentes antibacterianos,
E com o ácido colânico, as bactérias aderem melhor a materiais como plástico, alumínio ou teflon, que fazem parte da cadeia de produção, manipulação e embalagem de alimentos e de componentes biosanitários como os implantes, catéteres ou próteses. Já na parede celular da E. coli, ela é composta por uma camada de peptidoglicano e três outros componentes que envolvem externamente: a lipoproteína, uma membrana externa e o lipopolissacarídeo. Pode ser, por ela ser uma célula gram-negativa, ela é menos espessa, tendo entre 7,5 a 10 nanômetros, sendo constituída por essa endotoxina, que é o polissacarídeo, que lhe confere a propriedade da patogenicidade. A bactéria tem um maior fator de virulência, determinando efeitos biológicos que resultam na amplificação das reações inflamatórias. Esta endotoxina, o lipopolissacarídeo, é um antígeno fraco, não específico, que é pobremente neutralizado por anticorpos. As paredes mais complexas das bactérias gram-negativas as tornam mais resistentes e dificultam que os antibióticos e outros medicamentos adentrem em seu interior. Falando um pouco mais sobre os flagelos e as fibras da Escherichia coli, primeiramente sobre os flagelos. Os flagelos eles apresentam os flagelos peritríqueos, que são os flagelos que se distribuem ao longo de toda a sua vida. Os flagelos da Escherichia coli é importante a interação com enterócitos in vitro, havendo ligação preferencial entre as extremidades do flagelo e das microvilosidades de enterócitos. Então, os flagelos peritríqueos eles formam um pacote quando juntos estão relacionados, para aumentar efetivamente a rigidez flagelar e fazer a geração de forças mais eficientes em líquidos viscosos. Uma propriedade que também pode explicar a sua correlação com o movimento Swarming. Então, falar um pouco agora sobre as fibras da Escherichia coli. A Escherichia coli as fibras tipo 1 são comumente encontradas em diferentes enterobactérias, incluindo a Escherichia coli, que é a que a gente está falando. Uropatogênica. Essa fibra ela é responsável pela ligação da bactéria a uma variedade de receptores formados por glicoproteínas, contendo manose, presentes nas células epiteliais do trato urinário, assim como em outros sítios, como o trato gastrointestinal e o introito vaginal, e que sugere que a adesão tem um papel importante na colonização do epitélio e dessa forma a virulência dessas bactérias. A presença também de fibras e de outras estruturas relacionadas como o pili, que são os pelos, é de grande importância na virulência da bactéria. A Escherichia coli ela possui as fibras e o pili, que eu igual falei que são os pelos, são apêndices filamentos menores e mais curtos que os flagelos, e se fixa na parede do trato urinário para não ser arrastada pelo fluxo urinário. Os fatores de virulência incluem mecanismos que contribuem para a instalação do patógeno no tecido hospedeiro. No caso da Escherichia coli uropatogênica, uma vez no sistema urinário, ela adere e coloniza a mucosa urogenital por meio de fibras e adesinas. Também temos os plasmídeos, onde numa única célula pode coexistir vários tipos diferentes. A Escherichia coli, por exemplo, tem até 7. Eles são importantes para a evolução e adaptação bacteriana para um ambiente em mudança, porque levam genes que levam traços benéficos para a pilha bacteriana. A resistência da E. coli aos antimicrobianos é mediada por plasmídeos em cerca de 63%, principalmente as enteropatogênicas. Os plasmídeos são moléculas extracromossômicas circulares covalentes fechadas, constituídas de DNA de fita dupla, apresentando giros superhelicoidais, o que os torna estruturas altamente compactadas. Esses elementos replicam-se de maneira autônoma, isto é, possuem genes que regulam sua própria replicação independentemente da replicação cromossômica. Por fim, nós temos os ribossomos, que são estruturas formadas por proteínas e RNAs, e na Escherichia coli os ribossomos têm um coeficiente de sedimentação igual a 70S. Em uma célula bacteriana, existem cerca de 10 mil ribossomos que representam até 30% do peso da célula, estando presentes livres no citoplasma. Os sedimentos dos ribossomos bacterianos, como partícula 70S, que é composto por 30S, e uma subunidade grande de 50S. A subunidade pequena funciona na associação com RNA mensageiro durante a tradução e a decodificação. As subunidades grandes funcionam como centro de peptidiltransferase e é o local da formação da ligação peptídica. A estrutura do ribossomo bacteriano é constituída por mais de 50 proteínas e 3 grandes domínios de molécula de RNA. Dessa forma, a Escherichia coli é uma das principais bactérias no âmbito de pesquisa. Se encontrada em água tratada, pode ser um indicativo de falhas na etapa de desinfecção da água para o consumo ou no sistema de distribuição de água. Também pode ser encontrada em biofilmes no interior de tubulações de água que foram submetidas a tratamentos com produtos clorados. A sua motilidade lhe permite deslocar na água do solo e na água de mananciais superficiais, atingindo a água dos mananciais subterrâneos. Ainda, a sua prevenção pode ser feita higienizando as mãos e alimentos, usando água potável e protegendo os reservatórios de águas de contatos com fezes de animais e humanas.